Eu fui num encontro nacional de ilustradores aqui no Brasil, lá no Sul. De um ano para cá, o volume de ferramentas que se lançou é absurdo. Eu falo absurdo assim, mais de 1000. Então, a gente está falando de 4G, de tendências tecnológicas. A Unicamp já está falando de 9G, em hologramas, em realidade ampliada. Então, eu queria uma escola que falasse disso, que apontasse para isso, falasse, ó, você estava falando aqui a sua mãe falando, porque é o meu 3G. Vem cá, nós temos o 9G, já está acontecendo isso dentro dos games. Da imaginação. Talvez seja um dos poderes mais importantes de um herói de propósito, porque aqui na sua imaginação, no seu coração, onde começam todos os sonhos que vão se tornar as realidades magníficas que você constrói através do seu propósito. E não poderia ter lugar mais propício para eu falar sobre essa questão da imaginação, da criação, do que onde eu estou hoje, que é aqui, na Imago, uma academia de arte e design. E conversando com o fundador da Imago, o Vanderlei Ribeiro. Satisfação, Vanderlei. Obrigado, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa, na nossa escola, aqui na unidade de Taubaté. E é verdade, todo esse propósito que a gente vem desenvolvendo junto com os alunos para potencializar a imaginação, a capacidade criativa e a capacidade técnica. Como que vocês potencializam essas características tão poderosas nos jovens? Na verdade, nós usamos da arte como fundamento e como técnica, agregando nele a questão psicológica. Então, a questão da inteligência emocional, como ele vai se preparar. Então, existe um processo onde a gente entende que esse processo ele tem fases muito bem determinadas. E a gente utiliza do que é divertido, que é um Hulk, que é um Batman, e a partir daí nós vamos colocando ele para ter essas experiências e essas vivências que ele vai traduzir para a vida dele. Quais são os principais cursos que vocês oferecem aqui na Imago? Nós temos dois fundamentais, assim, que nós somos muito criteriosos com essa questão de cursos, né? Então nós temos um curso de desenho hoje e hoje o curso de games. Certo. Então são cursos mais longos e dentro, como eu disse, é um processo. Então esses dois cursos é o que fundamenta por enquanto a Imago. Nós temos mais de 10 cursos hoje preparados para lançar, mas o que nós ofertamos hoje são apenas 2. E aí aquele jovem que tem um certo talento para desenhar, que gosta de animes, do universo do comic book, né, dos super-heróis e tudo mais, qual é a rotina dele quando ele entra? Como é que é o passo a passo? Assim, cheguei aqui, quero aprender a desenhar, e aí? Exato. Geralmente é assim mesmo. Eu quero desenhar. Ou o meu filho já desenha muito bem. Porque, na verdade, olha para a escola, é uma escola de desenho. E, na verdade, nós somos muito mais que uma escola de desenho. Sim. Dentro desse processo, ele entra aqui e o primeiro impacto que ele vai ter são os painéis, são as esculturas que os professores hoje produzem, que os próprios alunos hoje produzem, que é uma escultura em argila. Então, ele vai ter um impacto visual. Ele vai falar, é isso aqui que eu quero. Legal. Agora, como que eu vou fazer isso? Aí é o exercício, né? Então, eu costumo dizer que é como jogar basquete, dá dor nas costas. Você vai ter um processo, vai ter um exercício e depois o resultado. Só que esse exercício, ele vai ser acompanhado. E aí é a grande diferença e é o cuidado que a gente tem das outras escolas que eu já tive experiência, até quanto aluno. E quando a gente formatou a escola, quando a gente pensou a escola, a gente pensou nesses detalhes, né, de fazer
com que esse processo não seja cansativo e nem exaustivo, ele seja produtivo. Existe o processo, eu tenho que cumprir, mas ele tem uma resposta lá na frente. Vocês são bastante famosos pelas exposições que vocês fazem nos shoppings, né? No shopping de Pindas, shopping de Taubaté. E a gente vê que realmente o nível de desenho dos alunos é maravilhoso. Quais são as etapas para o aluno conseguir chegar nesse ponto? Tem uma rotina? Tem níveis? Como é que eles são divididos e tudo? Aqui ele começa com uma turma, né? Uma turma ele começa desde o início até o final com a mesma turma. O professor, os nossos professores têm todos qualificação para essa área. Dentro desse processo inicial, ele faz, são os exercícios mais básicos. Mesmo quem sabe desenhar, ou que acredita que sabe desenhar, e quem não sabe desenhar absolutamente nada. E aí a gente tem alguns cases de sucesso, né? Tem adolescentes e crianças que não sabem desenhar absolutamente nada, e depois de 1 ano e meio fazendo exposição. Então, o que acontece? Existe o processo interno, onde ele estuda para apresentar aqui dentro da sala, dentro da escola, externo, e aí vai para a exposição. Esse é um ponto interessante, porque muito mais que desenhar, ele vai aprender a se expressar, a se comunicar, a se frustrar, às vezes, quando as pessoas gostarem, né? Mais ou menos daquilo que ele fez. Receber crítica. Legal. Né? Então, assim, hoje eu acho que é uma das maiores preocupações aí que você pode ver qualquer especialista apontando nos casos dos adolescentes, de depressão, ansiedade, enfim. Meu filho é muito introspectivo, só fica no quarto, só fica jogando videogame. A minha pergunta principal se ele não tiver no videogame, ele vai estar fazendo o quê? Se ele não tiver no celular, ele vai fazer o quê? Qual é a proposta que a família está fazendo para ele? O adolescente ele tem que fazer alguma coisa. Sim. A criança tem que fazer alguma coisa. Sim. Se ele não está no celular, você convidou ele para jantar? Você convidou ele para brincar de massinha? Ou você convidou ele para fazer alguma tarefa? Ou foi você mesmo quem lá atrás, quando ele era criança e estava pedindo atenção, deu um celular para ele para evitar que ele para não te dar problema. Então, a relação quando a gente trabalha aqui dentro do processo, ele vai ter que ficar sem celular. Mas ele vai ficar sem celular para produzir algo. E ele vai ter que expor esse algo. E a maior situação do ser humano se me dê uma folha em branco e fale, produza. Né? Você quer acabar com alguém, você fala assim, toma uma folha em branco, escreva alguma coisa. Então, essa é a relação. E aqui ele vai ser enfrentado diariamente, dentro da proposta do curso, a se enfrentar. Então, ele vai colocar o papel e falar assim, vamos desenhar. Legal. Qual que é o processo criativo? Então, só que existe mecanismos, e aí tem gente que chama de PNL, tem gente que chama de neurolinguística, tem gente que chama de... Vamos desenhar. E aí existe um processo que nós entendemos, que desenvolvemos para ter o resultado. E aí o resultado da exposição, entendeu, Rafael? E nessa história, como é que está o mundo dos games, que é outra linha importante que vocês seguem? Hoje o mercado de games cresceu muito no Brasil, né? Sim. O games, e a gente teve também, nós elaboramos durante 2 anos para elaborar o curso e discutindo qual era a melhor ferramenta. A questão do games é a tendência, é um caminho sem volta, e hoje é um mercado que você tem a produção do game e você tem a competição do game, que é o esporte. E quem não tiver atualizado, as instituições que não tiverem uma discussão forte sobre isso, está fora da tendência contemporânea de mercado. Eu recebi um documento esses dias com as 7 maiores tendências em educação, e uma das 7 maiores tendências é a gamificação até da educação corporativa, para que isso funcione muito melhor, né? Então, a gente não está preparando os jovens somente para se divertir e jogar na frente do computador ali. Como surgiu essa escola? Dentre tantas iniciativas de arte que existem por aí, o que fez a Imago se diferenciar ao longo do seu caminho? Dentre várias oportunidades de carreira que o Wanderley tinha, por que ele escolheu especificamente fundar essa escola de arte e design? A gente vai conhecer a trajetória desse herói de propósito na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RBC.
se pergunta da imaginação de pensar na Imago para transformar nessa realidade que hoje já tem 2 unidades, Pindamonhangaba e Taubaté, e já está preparando uma 3ª unidade aí. Como isso tudo aconteceu, Vanderlei? A Imago nasceu da vontade de criar, de ter um espaço para potencializar toda essa galera que curte a arte, essa parte jovem e agora também os mais maduros. Então nós vamos abrir o curso de desenho de ateliê também para o pessoal que lá atrás gostava de desenhar e acabou parando, de pintura. Então nós temos isso. Nasceu justamente dessa vontade. Então era proprietário de uma outra escola, uma franquia, e vendi só para ficar dedicado à Imago. Essa escola não era uma escola de artes antes? Não, era uma escola de cursos profissionalizantes. E aí eu formei a primeira turma com 6 alunos, e um deles inclusive é hoje um dos professores nossos, se formou em design, ficou comigo desde o começo. E surgiu ali, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Entre todos os cursos profissionalizantes, você olhou para aquele de artes e falou, é isso. Exato. E mais, além dessa, porque eu sempre desenhei, eu sempre gostei de desenhar, mas eu nunca tive a oportunidade de ter uma escola ou de fazer uma escola, um curso que eu gostasse, que eu falasse, poxa, aqui é o lugar que eu quero desenhar. Então, quando a gente pensou na Imago, eu fui buscar algumas referências, visitei várias escolas, visitei algumas escolas e tinham amigos muito próximos que eram da área e falou, Vanderlei, eu acho, sabe aquele apoio que você faz que vai ser legal, mas vamos ver, você vai montar uma escola de arte e design em Pinda, e aí tinha... Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Aí uma grande ala, porque você tem realmente algumas limitações, né? Se você for pensar em estrutura, em professores, em método, você tem que estar realmente dedicado 100% àquilo. Então, assim, a arte ela é muito rápida. Tudo acontece, se a gente for para os jogos, então, para a parte de tecnologia, que é uma tendência. Então, assim, se eu fui num encontro nacional dos ilustradores aqui no Brasil, lá no Sul, de um ano para cá, o volume de ferramentas que se lançou é absurdo. Eu falo absurdo assim, mais de 1000. Então, a gente está falando de 4G, de tendências tecnológicas. A Unicamp já está falando de 9G, em hologramas, em realidade ampliada. Então, eu queria uma escola que falasse disso, que apontasse para isso, falasse, ó, você está falando aqui a sua mãe está falando, que é o meu 3G. Vem cá, nós temos o 9G, já está acontecendo isso dentro dos games. Certo. Então você tem a sensação, e quem faz isso? A Disney, a Marvel, as grandes editoras, a Apple, enfim, as grandes empresas de tecnologia, e fica num público muito seleto e restrito. E você precisava conseguir capturar essas novidades e trazer, além de tudo, a um custo acessível para a galera da região e tudo. Exato. Né? E assim, e aí aquela questão de quem tem informação tem poder, né? A informação tem que ser compartilhada. Se é poderosa, ela tem que ser compartilhada. Então, eu penso, a escola nasceu dessa vontade. Ela tem, a força motriz dela é essa, de estar atualizada, de estar e trazer, acima de tudo, essa questão dessa inteligência emocional, nunca perder a essência. A força motriz do começo ficou muito clara. Agora, e o combustível para todos os dias? Conta algumas histórias de alunos aí que realmente te marcaram ao longo dessa jornada, né? Transformações que você viu. Aluno que está na nossa primeira turma, agora virou professor, né? Como você contou pra gente, o que mais? Exato, a gente tem esse processo evolutivo do pessoal que ficou com a gente tem 3 casos, né? Hoje a escola, as 2 unidades têm um volume bem expressivo de professores. E eu tenho casos de alunos que tinham um grande grau de depressão e através do desenho, da construção, do convívio aqui, porque aqui ele vai encontrar o seu igual, né? Aqui, vou dar um exemplo, quando a gente fala igual, tinha um aluno tem um aluno com um problema auditivo e ele fez ele teve uma reação muito positiva. Ele assistiu a aula e saindo, ele falou para a secretária, na secretaria, e falou assim, aqui eu estou feliz, aqui eu me sinto igual.
E assim, e isso é um dos casos. Eu tenho outros casos de crianças que não saíram do quarto, ficava isolado, com muito esforço ele foi assistir uma aula particular com a gente. Depois de 2 meses ele já estava inserido na turma, voltou ao convívio, voltou a falar, Então assim, por quê? Porque aqui ele vai ver que ele tem as frustrações, os mesmos defeitos e ele tem a possibilidade de criar um caminho. Ele não está mais sozinho, ele encontrou um monte de gente que gosta da mesma praia que ele, gente que vai potencializar aquilo que ele tem de talento, de capacidade. Né? E ele de alguma forma vai manifestar isso. Então assim, a escola nasce com esse propósito assim, de ajudar, de contribuir e de desenvolver esses adolescentes de uma forma um pouco mais específica, falando dos adolescentes, dessas crianças que hoje têm grandes frustrações, grandes problemas, seja nas esferas que ela vive. Então assim, se a gente conseguir contribuir ali, vai ser o suficiente para a gente se sentir bem. E quais foram os desafios para chegar até esse ponto aqui? E aí, os desafios têm eu não foco muito nos enfrentamentos, eu sempre foco em resolver os problemas, né? Eu acho que eu fui consultor durante um tempo no Sebrae e de marketing e tal, e a gente ficava focado, eu aprendi bastante a ficar focado nas soluções. Você tem desafios em tudo que você vai fazer, em todas as frentes. Né? Você tem pessoas, eu costumo dizer que às vezes eu desconfio que tem pessoa má no mundo, sabe? Às vezes eu desconfio que tem pessoa má no mundo. Eu não sei, eu começo a desconfiar que tem gente má no mundo. Mas assim, eu falo isso porque você vai para a parte pedagógica, você tem enfrentamento. Você vai conviver com funcionários, com colaboradores, com os parceiros, você vai ter enfrentamento. Você vai ver com o governo, imposto, você tem mais, aí é enfrentamento a nível hard. Mas você tem outras frentes que você... Então assim, se eu for falar dos desafios, eu posso criar uma lista. Sim. Então o que acontece? Eu acordo disposto a enfrentar os desafios que eu tenho. Superar. E assim, você vai ter, porque na verdade, se você não quer problema, fica em casa e delega para as pessoas fazer. Mas se você vai para a rua, você vai ter enfrentamento, você vai ter que esperar, você vai ter que frustrar, mas você tem que entender que o propósito é maior do que tudo isso. Então, o meu objetivo hoje eu conversei, ontem eu conversei com um pai aqui, um casal, e aí ele falou, poxa, teve uma situação, eu falei, eu tô aqui para ajudar, a contribuir para a sua vida. Se não for assim, que eu não faça. Então, eu tô aqui para contribuir. Só que tem que estar aberto a isso. Sim. E foi muito bacana. E eu senti que teve uma troca, que ele contribuiu também para minha vida e tal, mas eu senti que ele saiu daqui, a família saiu daqui mais unida, mais tranquila. Eu esqueci, naquele momento eu tenho um problema do boleto, eu tenho um problema com o funcionário, eu tenho um problema com outros pais, mas ali eu senti que valeu o dia. Então assim, hoje valeu a pena. Vítima, vilão ou herói? A diferença vai estar em como você enfrenta as situações, as decisões que você toma. Os caminhos que você escolhe permitem que os outros te prejudiquem, vítima, prejudica os outros, vilão. Encontra a melhor solução para todos na medida do possível? Isso é o que a gente chama de um herói de propósito. E a gente vai ver quais são os próximos planos que eles estão planejando aqui para essa escola na volta do nosso programa na Rede RVC. Um sonho que se sonha juntos é um sonho que vai mais longe. Sozinhos, podemos até ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe, somos mais sustentáveis.
E sonhando juntos, vocês têm, você e a sua equipe, uma série de inovações que estão trazendo aqui para o Vale, né? Uma delas é um evento que vocês organizam, que é talvez o maior evento do Vale do Paraíba de desenhos, de quadrinhos, de anime, de games e tudo mais, né? Sim, vai ter a Expo Comics agora, até o meu sócio está no Canadá, se formando lá, trazendo essas novas tendências, trazendo o que está acontecendo lá. Legal. E a gente traz para esse evento também muita coisa nova. Vai acontecer agora em março, é a 4ª edição, um volume gigantesco, e aí junto com o Taubaté Shopping a gente produziu ao longo desse tempo aí o maior evento do Vale do Paraíba, e dentro disso é a hora do nosso aluno participar de um evento, produzir, vender o seu material. Ele pode ir lá nessa feira vender. Ele pode vender a arte dele. Pode vender, a gente chama de print, as pin-ups, as esculturas. É um espaço, na verdade, que nós criamos, um evento para vender, e ele vai sentar ao lado de um grande artista profissional que já desenha para grandes editoras e para grandes agências. Então ele vai sentar. Exemplo do próprio Bruno Honda, que trabalha hoje com o Maurício, criou vídeos e tal para Maurício de Souza. Você ter experiência, como é que você fez isso? Sim, então, quais são os passos que você trilhou para viver profissionalmente dessa arte e tudo? Né? E esse evento pensa nisso, né? Então vai ter campeonato e o entretenimento, né? Na verdade a gente trabalha, ganha dinheiro para ter entretenimento. Trabalha com diversão, né? E aí assim, essa que é a questão. Então, a gente busca entretenimento o tempo todo. Porque, vou descansar. Você vai viajar, você vai numa feira, você vai num teatro, você vai numa exposição de arte. Então, assim, e aí tem a Expo Comics. Quais são as grandes atrações da Expo Comics para o público em geral que frequenta também a feira? Além dos alunos que se divertem, né? Bastante. Os grandes anfitriões também do evento. A gente vai ter campeonato de K-pop, desafio de desenho, vai ter workshops com artistas, vai ter painel de debate, vai ter tendências, vai ter publicação de novos quadrinhos, vai ter parede de escalada, enfim, tem bastante coisa. O pessoal que quiser conhecer a Expo Comics, onde é que eles acessam as informações? Tem agora o site expocomics.com.br ou na página do Facebook /Expocomics, Facebook /Expocomics, já acessa lá. Lá vai ter data? Já tem tudo. A programação já está toda no site, é só acessar o site lá que você já vai ver tudo que vai rolar e mais coisa ainda, porque tem coisas que a gente está trazendo de novidade, mas assim, a estrutura, a grade básica e funcional já vai estar lá no site. A Imago começou há quantos anos? 4 anos. E desde o primeiro ano já fazendo esse evento? Desde o primeiro ano. Na verdade, a gente começou com mesinhas plásticas, eu carregando, punha e tal, e no primeiro ano não tinha artistas convidados, no segundo ano, na verdade, teve 5 artistas convidados, no segundo ano 10, 20, e esse ano nós temos 50 artistas convidados. Uou, é muita gente para a galera conhecer, conviver, né, e saber como funciona a arte. O último ano foram 15 mil pessoas dia no evento. Gigantesco. Então foi bem bacana. Enfim, o evento está aí, a gente está com as parcerias. Isso tem tudo a ver com um dos pilares de viver o seu propósito, que a gente acredita, que é comece aos poucos. O que significa isso? Se o que você tinha à mão no primeiro momento eram mesas de plástico e alguns amigos artistas para chamar, comece. Ou seja, aquela pessoa que às vezes é muito receosa, faço, não faço, comece, faça aquilo que está ao seu alcance. Mas para quem é muito acelerado também, aos poucos, porque um passo maior que a sua perna também é uma chance grande de ter uma frustração, né? E de repente... Maior é o tombo, né? Pois é, então vai aos poucos que a coisa cresce naturalmente. Aí a terceira edição 15 mil, quem sabe quantos serão por dia nessa edição agora. Essa edição eu quero manter a estimativa de 15 mil, eu não... Bom nessa, eu tô tentando ser relax. Mas assim, eu acho que fica aí realmente essa ideia de fazer com foco em colaboração, em compartilhar e estar desenvolvendo. Então assim, a gente sempre... Hoje, o que eu tenho está ótimo. Então, e vou trabalhar para fazer mais. Sim. Quando eu falo fazer mais, não para mim, mas para o outro. Então, assim, o que nós estamos construindo, por exemplo, a escola em Pinda lá, nós vamos lançar a escola. Está surgindo uma nova unidade agora. Uma nova unidade lá no Albuquerque Lins.
perto da próxima Telefônica ali. Em junho a gente inaugura, mas com foco em ambientar para os alunos. Então vai ter um auditório, vai ter um espaço de debates, de compartilhar, de discussão, a pintura para a melhor idade, a gente vai fazer uma sala exclusiva, um ateliê de verdade com todos os pré-requisitos, os nossos laboratórios vão ser com computadores de última geração, então eles vão ter acesso ao que tem de melhor, que é o que a gente vem falando desde o começo, e justamente para a gente ter esse projeto de lançar um bom curso de games e de repente os nossos alunos fazerem plataforma para outras pessoas. Então a minha ideia é que eles consigam fazer a sua produção de arte de verdade com qualidade. O pessoal goste daqueles que eles estão produzindo. É bonito ver essa questão de que você tem uma satisfação, mas sem conformismo. Quer dizer, estou feliz com o que eu tenho hoje, reconheço, agradeço, né, mas quero ir para o próximo passo. Falando sobre tendências ainda, como é que é o mercado hoje, né? A gente falou um pouquinho sobre games no primeiro bloco e tal, mas o mercado em geral para o jovem que vai viver de artes, em comparação com antes e o agora? Totalmente diferente. E o futuro, né? A gente pode ter 3 segmentos muito claros. Você tem o cinema, que absorveu isso muito claro e tem projeto para 20 anos. Então, vai lançar filme. Está no Vingadores Ultimate agora, esquece, tem mais 20 anos de filme, né? Ainda tem Superman. Já programado. O diretor do Avatar acabou de lançar um novo filme. Enfim, tem mais 20 anos de produção cinematográficas bem estabelecidas. E você tem a questão dos quadrinhos, né? E a questão dos jogos. E aí a gente pode falar, a gente nem comentou aqui, mas tem jogos de mesa, RPG, sim, que aí é outro. Que também são construções. Exato. Então, assim, a questão profissional hoje, e aí eu volto a dizer, as escolas de arte é tratado como secundário, porque vai para se fazer escolinha de arte. Verdade. Hoje vamos repensar. Parece que é só um hobby, quando na verdade tem todo o mercado hoje crescendo exponencialmente, né? Então o pai tem que cuidar disso e que escolha uma escola onde consiga trabalhar também as questões emocionais. Então, assim, o que eu penso é um mercado, é um caminho sem volta. Então, se você não está nela, você está fora dela. Então, as universidades, porque você pega hoje os meus alunos, o que você quer ser? Engenheiro, dentista, advogado? Não, quero ser design de jogos, design de produtos, concepts. Vou dar um exemplo clássico. Singapura é hoje um dos países de alta tecnologia, de primeiríssimo mundo, indústria do entretenimento. As maiores publicações de games, de tecnologia e de arte vêm de lá. Canadá, as maiores publicações, as maiores faculdades. Então, assim, quem pensa no primeiro mundo, as articulações do primeiro mundo, tudo olha e fala, indústria do entretenimento. E você está com essa iniciativa aqui na nossa região. Estamos trabalhando. Vanderlei, muito obrigado pela iniciativa, pela entrevista, por estar trazendo isso tudo para nós. E essa é a proposta do Melhor de Propósito. Sonhar com coisas que muitas vezes as pessoas falam, não, mas desenho aqui na região de Pindamonhangaba, Taubaté, e construir esse sucesso todo que a gente retratou nesse programa. Acompanhe a gente nos próximos programas aqui na Rede RVC.